Eu sou Renato Cavaleiro e o meu desafio é te surpreender e eu não vou descansar até conseguir. Hoje vamos descobrir se a Leona e Yuri eles estão controlando o sangue de Orochi e aquelas interações que a gente não sabe o que significa. Hoje nós vamos descobrir o que é. E eu te prometo, a parte que diz que se a Shira, Sherm e o Chris eles morreram ou não, essa vai te surpreender, porque vai te deixar ou muito revoltado ou muito satisfeito, rindo pra caramba. Então vamos descobrir juntos desses e outros segredos dos games. Eu preciso agradecer a quem faz esse vídeo acontecer e esse canal aqui também, senão a gente nem existiria e nem estaria aqui. Muito obrigado a Aníbal Filho, Mânio Baruzuti, desculpa se eu falei errado seu nome, Stefson de Mello, João Gustavo Avelino, de novo, tamo junto, cara. Rafael Gama, o Luiz Felipe Oliveira e os grandes Jonathan Azevedo e Matheus Pivato. Claro, também tem um outro cara que pediu pra eu não falar o nome, mas eu te agradeço de qualquer forma e não vai me impedir de sempre te agradecer por ajudar, porque a gente precisa muito disso e é o que faz o canal acontecer. Se você quiser ter teu nome aqui também, quiser aparecer e quiser ajudar a fazer esse trabalho humilde, então aqui embaixo tem o Pix que você pode ajudar, tem um Apoia-se, agora a gente tem membro também, finalmente o YouTube está monetizando o canal, ainda são poucos centavos, já que o YouTube pega 45% do que tudo que é feito aqui, mas é uma ajuda e tanto, eu preciso de você para poder continuar fazendo mais e mais trabalhos. E lá no Apoia-se a gente está muito perto de bater a primeira meta, e aí já vai gerar mais coisas aqui pro canal. Então se você ajudar, primeiro comentário fixado tem tudo. Muito obrigado a quem ajuda, muito obrigado a quem participa, esses caras aqui, e sem vocês esse canal não existe e eu não seria nada. Então muito obrigado de verdade. Agora vamos pro vídeo? Então bora lá? Lembrando que as perguntas desse vídeo foram feitas pelos inscritos e os apoiadores do canal Segredo dos Games, em um post que eu fiz na aba Comunidades aqui no canal. E é por esses caras que eu trouxe alguém muito especial para ler as perguntas deles. Sem mais enrolação, vamos começar do começo, do mais levinho, e vamos aumentando a polêmica até chegar onde mais interessa. Vamos à primeira. Kenso é primo do Robert? Em The King of Fighters 97 e 98, Robert e Kenso possuem interações especiais antes das lutas, por isso que muito se especulou sobre a relação entre eles, como o famoso boato de que eles seriam primos. Também especulou-se que poderia ser um erro da programação e aquela saudação deveria ser para algum outro personagem, como acontece com Leona e Shang na 98. Mas na verdade essa saudação especial foi uma homenagem ao povo da região de Kansai no Japão, que possui um dialeto próprio, uma espécie de sotaque, diferente da mais conhecida de Tóquio, usada em todos os personagens de The King of Fighters, menos em Kenso e Robert, que falam japonês do dialeto Kansai. Eles se saúdam usando uma piada comum na região. Quando Kenso fala Donai Deka, que significa como você está em japonês, Robert responde Boti Boti Dena, que simplificando significa mais ou menos. Sim, é isso mesmo que significa. Outra interação especial é entre Kazumi e Shingo na KOF 99, onde ele fica falando Fukushu, Fukushu, que significa revisar, revisar. E é isso, não tem sentido algum e oficialmente não se sabe o motivo dessa interação até o momento. E eu aguardo teorias nos comentários. Leona e Yuri dominam o sangue Orochi? Essa pergunta é bastante contraditória, mas a resposta é bem simples. Sim, eles dominam. Por desconhecimento da história do jogo, muita gente pensa que os momentos de fúria que eles tiveram em seus finais na KOF 2003 e 11 provariam que eles não controlam a revolta de sangue. Mas não é bem assim não. Eles só perderam o controle quando o selo de Orochi foi rompido inesperadamente. Então seus sangues são ativados contra suas vontades, até conseguirem retornar de volta o controle. Após isso, Leona ainda teve medo de usar por temer perder o controle novamente, mas ela não sabia que isso havia acontecido por causa do selo rompido, já que na 2003 existem duas rotas de jogo. Uma pelo campeonato, que é o qual ela segue, onde ela enfrenta o filho do Rugal no final e se sagra campeã do KOF 2003, e a rota do Mukai do Ash, que é uma rota diferente dentro do jogo. Porém, o Yuri, por exemplo, já controla a revolta de sangue desde o final de KOF 97.
forte. Você pode ver isso quando o Orochi ativa o poder nele e mesmo assim ele se controla e segura a entidade para que o poder golpear e terminar a batalha, naquele final memorável que todos adoramos. Em vários KOFs, tanto Iori quanto Leona, quando querem usar o seu poder máximo, utilizam o sangue de Orochi que está em suas veias e depois voltam ao normal, como é possível ver no próprio clímax deles, em KOF 15, onde ela fica com o cabelo vermelho e ele tem a voz da entidade junto a dele. Então sim, eles só não controlaram quando o seu foi rompido. O resto do tempo eles aproveitaram até bastante. New Face Steam morreu mesmo no KOF 97? Esse aqui é de longe o mais polêmico e o que mais gera dúvidas. Eu fiz um roteiro gigante pro meu amigo aqui, o Daniel, do KOF da Depressão, e mesmo assim muita gente não entendeu. Tamanha é a complexidade disso. Então eu vou tentar responder da forma mais simples e direta possível, para entendermos juntos isso de uma vez por todas. Mas antes de responder, vamos tirar umas dúvidas bem rápidas que me pediram para responder lá na aba comunidade, e assim como todos os comentários feitos no canal, eu sempre leio e sempre respondo tudo. Então vamos lá. História é essa que o Saishou morreu na 94 e foi ressuscitado na 95. Em um dos vídeos da maravilhosa e obrigatória série sobre The King of Fighters feito pelo Velberan, ele disse que Saishou foi morto por Rugal em KOF 94 e depois ressuscitou no KOF 95. O texto realmente deixa em aberto, mas no 95, nas cutscenes entre as lutas, é explicado que ele não morreu. Ele havia sido derrotado e Vice aproveitou isso e fez uma lavagem cerebral nele, passando então a servir o Rugal. Até por isso, Vice tem uma introdução especial com Saishou no KOF 98. Com aquele cabelinho, o Yamazaki é filho do Goenitsu? Não, o cabelo é parecido sim, mas isso não quer dizer nada. Além disso, Goenitsu é padre e teria que ser pai com menos de 10 anos de idade, pois Yamazaki tem entre 31 e 33 anos e Goenitsu 41. E como o Goenitsu parece ser europeu e Yamazaki é japonês, aí fica mais difícil ainda haver qualquer parentesco. Oficialmente não há nenhuma relação de parentesco entre os dois. Eles só curtem o mesmo penteado. O Ash a gente já sabe que é um homem, mas essa é clássica. O Chris e o Xion são mulheres? Chris é um homem, na verdade é um menino. Segundo os desenvolvedores, quando a entidade Orochi entra no corpo de Chris, ela o faz ficar adulto rapidamente, então dá pra ver que não é uma mulher. Xion é homem também, ele só tem essa aparência pois a ideia original era ser uma mulher, mas em cima da hora mudaram de ideia, mas já era tarde. Jin Chonshu de Fatal Fury 3 também é homem, e Yamakusa de Samurai Showdown também é. A SNK de antigamente não era muito fã de chefes vilãs em jogos, inclusive a Orochi Charm foi a primeira em seus jogos de luta. Aliás, falando nisso, ela morreu ou não no KOF 97? Vamos lá. O sucesso do New Face Steam foi muito grande. E esse parece ter sido um dos problemas que fizeram a história dele ser tão bagunçada. Muitos produtores foram trocados. A franquia passou pela mão da SNK antiga, da atual e além da Playmore e da Eolif. Todas essas empresas utilizaram o New Face Steam de algum jeito diferente, complicando bastante as coisas. Então, vamos começar pelo que é oficial. Em The King of Fighters 97, o final canônico é feito com Kyo, Iori e Shizuru, o trio dos tesouros sagrados. Nesse final, em nenhum momento ou versão é dito que o New Face Steam morreu, apenas que foram vencidos enquanto ganhavam tempo para o despertar de Orochi. Mas eles continuam lá. Então, de onde tiraram que eles morreram? As confusões começam quando você joga o modo arcade de KOF 97 com Yashiro, Charm e Chris. No final, eles conversam com uma espécie de clones deles, ou entidades malignas semelhantes a eles. Falando em lutar contra Orochi fará ele se tornar mais forte, só que eles quase tiram a vida da divindade que eles defendem. Então o trio dá sua energia para Orochi, tirando suas vidas para que ele tenha mais poder e acabe com a humanidade. Só que não faz o menor sentido acreditar nisso como canônico. Não só por eles lutarem contra eles mesmos e quase acabarem com o deus Orochi que eles servem, mas também por tudo o que acontece em volta. Nessa história, Yashiro tira a vida de todos da banda. Só que como ele tira a vida do Chris se o Orochi está na frente dele usando o corpo do Chris? Estranho, né? E se há clones ou entidades, mesmo que eles tivessem dado a vida, os originais ainda estariam vivos de qualquer forma, não é? E além disso, nesse final, o New Face Steam diz que destruíram Kyo, Iori e Shizuru, que sabemos que não aconteceu também, já que eles continuam vivos nos jogos seguintes. Ou seja, diferente do que é falado por aí, eles não deram as suas vidas para Orochi e morreram, porque esse final não
não é canônico. E se quiser considerar ele canônico, toda a história de The King of Fighters por mais de 20 anos passaria a ser não canônica, pelos motivos que eu acabei de falar. E não tem qualquer outro final que cite algo nesse sentido que eles faleceram. Inclusive no The King of Fighters Kyo, que conta com detalhes tudo que aconteceu antes e durante The King of Fighters 97. Então a resposta é: Yashiro, Sherm e Chris não morreram no KOF 97. Isso é apenas uma lenda urbana baseada numa interpretação errada do modo arcade deles. Mas então, por que eles são tratados como mortos? É porque eles realmente morreram, mas em um outro momento e de um jeito completamente inesperado. Após o KOF 98, a SNK quis abandonar tudo relacionado a Sagoroth. Até tentou tirar Kyo e Ori da franquia. Por isso, o trio Universe Steam, a partir de então, foi tratado de diversas formas diferentes por todas as empresas que já trabalharam com o KOF. Só que nenhuma dessas é conclusiva ou diz que eles morreram. Ou seja, foi a própria SNK quem fez os fãs se confundirem e criou toda essa celeuma. No vídeo que eu falei, o do KOF da Depressão, tem mais detalhes sobre essas confusões. Chega a ser bizarro. Mas afinal, como e quando Yashiro, Sherm e Chris morreram? Um dia o produtor Yasuyuki Oda, que embora havia trabalhado nos anos 90 na SNK em jogos menores, nunca havia participado da franquia KOF, resolveu dar uma de suas curiosas entrevistas. Ele foi a pessoa que assumiu como produtor executivo da SNK atual e comandou o KOF 14 e SNK Heroines, sendo também o responsável por dizer que Andy e Mai eram namorados, que King of the Dinosaurs é o Tizok e que Shunei e Menten-kun contam como personagens de Fatal Fury, entre várias outras afirmações muito repercutidas pelos fãs de KOF. Em uma dessas entrevistas, dessa vez para a 4Gamer, em 2016, quando o jornalista pediu pelo New Face Steam de volta ao KOF devido à popularidade do trio, Oda respondeu afirmando categoricamente que eles estavam mortos. E essa foi a primeira vez que algo ou alguém relacionado oficialmente à SNK disse que Yashiro, Sherm e Chris haviam morrido. Foi assim que, apenas em 2016, eles morreram. A causa da morte? Entrevista do Oda. Complicado. Com as várias mudanças que a direção atual de KOF vem fazendo no conteúdo clássico e original, muito do mostrado aqui pode simplesmente mudar a qualquer momento. E os fãs simplesmente vão ter que aceitar, concordando ou não. Qualquer mudança é bem-vinda desde que isso resulte em jogos sensacionais como antigamente. O que nos resta é esperar e torcer, sempre para que a SNK acima de tudo nos entregue bons games e boas experiências, para que possamos nos divertir tanto quanto nos divertimos com os jogos mais antigos da franquia. Então vamos torcer para o KOF 15 dar certo. Mas cavaleiro, a gente não vai responder as outras polêmicas? Quais spin-offs, mangás e animes são canônicos? Terry e Andy são filhos do Gizzy? Por que os personagens do KOF não envelhecem? Daniel, primeiramente, muito obrigado por ler as perguntas dos inscritos e apoiadores do canal. Você é um amigo raro, velho. O primeiro inscrito do canal e alguém que eu devo muito, que fique claro aqui. Sobre essas perguntas e as várias outras que vão colocar nos comentários aqui embaixo, bora responder uma parte 2 lá no KOF da Depressão? Bora então, marcado, hein? Vão ter mais perguntas respondidas em breve no meu canal, link tá na descrição. E valeu por me chamar para ler as perguntas dos inscritos e apoiadores do Segredo dos Games. Ah, e não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal também. Conteúdos desse tipo são extremamente difíceis de serem feitos, gente. Então apoie bastante, beleza? E aí, qual é a sua dúvida sobre KOF? Deixa aí nos comentários. E de qualquer forma, muito obrigado por você estar aqui. É muito importante para mim, de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha valido o seu like, a sua inscrição. E se você puder apoiar para ajudar aqui o canal, poder ajudar a gente, o comentário fixado estava ajudando, seja como for. Mas se não puder, muito obrigado de qualquer forma, só por estar aqui é muito importante. E na próxima vez que nos vermos, se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas!